E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E como já prometido para vocês, eu ia terminar essa saga de assimilação. E finalmente chegamos ao último episódio de assimilação, Êxodo, episódio 10, onde a gente vai ter ali revelações finais muito interessantes sobre o mundo, um combate final muito bem feito. Vocês sabem que uma das maiores reclamações que eu tinha sobre a assimilação é que ele não é um RPG com combate, com propostas de combate, mas quase toda a sessão tinha momentos 100% focados em combate e que literalmente o principal objetivo era matar o oponente ou às vezes era fugir. No máximo foi isso, na maioria das vezes, ao invés de ter uma estratégia por trás, que é o que eu acho que um RPG que se propõe a não ser de combate precisa ter. E hoje, nesse último episódio, a gente teve um pouquinho dos dois. A gente teve um momento estratégico, nós temos um momento dar dano num boss que vai pra cima de você até que ele caia. Então a gente teve um pouquinho dos dois, eu preferia que fosse só a primeira parte, mas vamos lá. Primeira parte da sessão é praticamente todo o combate que nós temos nela. Então nós vemos o momento que as plantas rodeiam a igreja e ficou uma visão muito bonita aqui no mapinha. Deixa eu até ver qual é o momento. Mas tem um momento que mostra aqui. Pronto. Aqui mostra como a igreja estava. E já já ele mostra como a igreja ficou cercada pela madeira, né? Pelas plantas que quebram o local. Então, vamos continuando aqui. Então a gente tem um combate contra essa criatura e eu achei ele muito bem feito na sua primeira fase. Nós vemos que ela tem veias, né, no caso, plantas, né, formando uma espécie de veia, tanto embaixo dela, que parece bombear algo, quanto em cima também, que ela também parece estar bombeando. Um puxando o outro soltando, um puxando o outro soltando. E rapidamente eles verificam que o foco não é atirar contra a criatura, e sim contra aquelas veias, né? Porque aquilo bombeia o que diríamos ser assim uma espécie de sangue da criatura, né? A energia da terra que está nutrindo ela. E além disso, ela também tem uma espécie de esporos, digamos assim, né? Buraquinhos nela que estão fazendo todo mundo ali definhar. E é como é explicado, não é exatamente um veneno, é quase como se ela estivesse sugando a vida das pessoas ali nesse local. E ficou muito interessante. Então, esse combate, que já começa a sessão direta dele, é muito bom. Ele tem quase 1 hora e meia só de combate. E não é muito tempo para um combate dentro do RPG de mesa, né? 1 hora é o mínimo praticamente para a maioria dos combates de RPG. E eu acho pouco quando você tem 6 jogadores, mais 2 NPCs ativamente fazendo parte desse combate. Mas dois não, acho que era um NPC só, que era o Patrick, né? Então você tem muitos momentos ali de talvez que geraria uma sessão. Quando eu vi que a sessão tinha 5 horas, eu achei que seria por volta de umas 3, 4 horas de combate e 1 hora de conversa. Mas não. E aí por isso que eu acho que foi tão bem utilizado o combate, principalmente nessa primeira parte, que os jogadores precisam de estratégia. O combate, como eu sempre falo pra vocês, não vale a pena ficar narrando todos os detalhes, mas os jogadores, na maioria das vezes, dão disparos, dão tiros, são pegos por armadilhas de madeira, conseguem se soltar, usam, ali a Lia usa uma molotov para atacar fogo na criatura, que parece ser muito bem efetivo, porque ela vai pegando fogo durante os momentos do combate. Mas a primeira parte é praticamente os jogadores humilhando a criatura, destruindo ela enquanto ela tentava prender eles e ganhar tempo, porque a criatura estava na fase de absorção. Ela estava ficando mais forte, nutrindo-se da vida das pessoas naquela ilha. E depois ela vai para a fase de erradicação, onde ela em si, digamos assim, sai, ela brota, né, quase como uma espécie de flor, e ela se torna pronta depois de largar essa casca que aprendia naquele local. Ela se liberta e corre contra eles como essa criatura de planta cheia de espinhos. Né? Então a gente tem a fase de erradicação. Foi uma imagem muito bonita. Eu não sei se eles fazem alguma imagem na edição posteriormente, por causa que eles colocam muita questão do fogo. Então eles meio que ou previram que os jogadores poderiam usar fogo em algum certo momento, ou isso foi colocado na pós-sessão, né? Antes de vir pro YouTube. Não sei, não sei. Se você viu ao vivo, me diga se
fogo. Esse fogo aqui nessa imagem já tinha. A igreja pegando fogo ficou óbvio que ela já existia. Então o mestre sabia da possibilidade deles tacarem fogo na igreja. E mesmo durante esse momento, eles começam a fugir da criatura em meio ao combate. E temos a cena bem triste, né? Porque a gente chega a quase perder o Carlos. O mestre acha que ele ia assimilar, mas depois ele entendeu que não, o Carlos não ia assimilar, ele estava contando ali errado. O próprio mestre contou meio que errado como que ia funcionar ali a assimilação, então a gente praticamente estava se despedindo do Carlos, mas não se despediu. Mas um momento depois a gente tem um momento semelhante, onde a Lia recebe um dano fatal. A gente olha, ela olha a ficha, ela vê tudo que ela poderia fazer. A gente acha que ela vai encontrar algo para se salvar, mas infelizmente ela não consegue. E a gente perde a Lia sendo atravessada por um espinho. Eu acho que talvez o personagem da Lia é um personagem que eu gostei demais, mas talvez a cena precisaria mais de um momento pra ela. Eu sei que que ele perguntou o que que se passa na sua mente e tudo mais, mas a narração do espinho perfurando a garganta dela acho que foi muito curto e ele poderia ter um peso maior na descrição do que os jogadores sentem naquele momento, tá? Então, talvez seja uma crítica aí mais ao mestre, a forma de narrar, que talvez ele tenha que tomar mais cuidado. Mas eles continuam o ataque, agora todo mundo fica com muita raiva da criatura, como se já não estivesse, mas eles intensificam essa dor e continuam atirando no ser, principalmente o Jaime, né, que tinha uma relação mais próxima com a Lia. E finalmente eles deixam a criatura com 1 de vida. Mas a criatura é muito forte, ela consegue se curar, ela toma um pouco de dano ali. O que importa é que ela fica com 8 de vida, mas todo mundo coletivamente começa a atirar e destrói ela em um round depois que ela se cura. Cara, ficou muito perto de algumas figuras ali morrer. O Hobbs, se eu não me engano, ficou até com pouca vida depois de ter tomado 12 de dano no ataque. O Carlos estava mais suave, mas cada um dos jogadores estavam ali com uma espécie de dor, né? E aí a gente finalmente acaba, digamos assim, o combate. A criatura é morta, destruída a balas. E eles descobrem que a ilha também estava morrendo. A Bazooka, o cachorro do jogador, estava mal. Se fosse mais um turno dela absorvendo a vida naquela ilha, ela teria morrido. E o Lip, que é um amigo ali do Lito, que ele conseguiu nessa cidade, também quase morreu. Mas é muito interessante, de qualquer jeito, o peso que o Hakim dá nesses momentos, né? De descrever que a Bazooka tá mal, de falar que o Lip tinha um corpo infantil e que ele não foi nutrido o suficiente pelas pessoas na vila, que ele foi meio que deixado de lado e possivelmente ele morreu na absorção também. Então foi muito, muito pesado essa parte. E aí a gente termina, digamos assim, o primeiro momento da sessão, que é o combate. Prosseguindo com a review, não lembro exatamente onde eu parei, porque essa parte do vídeo está sendo feita em outro dia, mas após o combate eles têm um enterro da Lia, onde é muito interessante que os jogadores conseguiram entender como a Lia funciona, então eles sabem que ela era muito vaidosa, então o Carlos deixa ela bonita, né, para ela ser enterrada de uma forma bonita. Eles veem que ela tem uma blusa de bebê, né, então era um dos sonhos dela, né, o Jaime acaba meio que depois utilizando isso para conversar com o grupo, e bom... Alguns desentendimentos acabam rolando. O primeiro desentendimento é o Lito com o Jaime, que o Jaime tenta atirar no Lito, ele faz uma roleta russa com ele, né? Falando, ó, se bater aqui a bala, você morre. E acabou por aqui, porque o Lito não queria ir, o Lito queria ajudar as pessoas da vila antes de partir, enquanto o Jaime falou, ó, não vou ajudar mais ninguém, já deu disso. Então ele dá essa ameaçada no Lito, mas no final das contas ele acaba não atirando a bala, né? No caso ele quando ele gira a roleta e dispara, cai num lugar sem a bala. E o Robb também tenta interferir esse momento dos dois. Para tentar tirar essa inimizade, mas essa inimizade ainda não foi 100% tirada. O Jaime ainda desconfia do Lito e ele ainda não faz parte do time. Mas uma coisa interessante que a gente entende é que ali naquela ilha, o Lito também tinha uma criança que ele estava cuidando e ajudando, que era o filho do Jorge, o Jorge que apareceu na primeira temporada e que era interpretado pelo Revolta, né, que faz o Jaime hoje em dia. Então, muito interessante o filho dele, que brinca com um aviãozinho e tal. Só que ele acabou morrendo durante toda a boss fight, né? Então tem esse momento aí um pouquinho ruim, né? Por causa que, pô, ele ia salvar a criança que eles estavam sempre tentando buscar, que era o filho do Lito. E no final das contas ela morre durante a luta, né? Então o Lito foi o que mais perdeu nesse combate. E, bom, as desconfianças continuam.
A Ana desconfia do Lito, acha que talvez o Lito tenha sequestrado o filho do Jorge, que o Lito tenha feito parte de tudo isso, porque ele meio que atacou ali a Lia durante aquele combate, mas beleza, era pra tentar enganar e ele tenta falar isso, né? Mas a Ana não está convencida. Só que a Ana é a pessoa que mais tem esqueleto no armário. Então o Rob joga tudo em cima dela. Foi você que nos abandonou, a gente foi atrás de Solaris por tua culpa. Você agora não lembra mais quem é Maria Lobo, porque quando eles começam a falar sobre a Maria Lobo, ela não sabe quem é, porque ela escolheu esquecer. Então meio que gera um desconforto de todo mundo de que a Ana foi culpada de muita coisa e não quer ser culpada de nada, quer jogar a culpa para as outras pessoas, né? Então fica um clima muito ruim nesse momento. A sessão foi longa, como eu já falei pra vocês, mas ela demorou pra ter uma barriga, né? Barriga é aquele momento que eu acho que os jogadores não estão indo pra canto nenhum e que o mestre, em vez de só facilitar a vida dos jogadores, fica travando eles em tempos, timers, em demora e falar, ah, não, é 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, então fiquem conversando ali, se não ficarem conversando a gente vai ficar calado, sabe? Esses momentos que realmente o mestre não tem muito o que fazer, os jogadores não sabem pra onde ir e as coisas não rodam, né? É a decisão principal, mas demorou pra mim sentir isso, né? A decisão principal é, a gente vai cuidar das pessoas da vila ou não? A gente vai embora ou não? Então tem uma conversa ali com o Carlos, com os moradores e tudo mais, que começam a achar que ele é um ser abençoado, que ele é uma árvore divina, né? Alguém da natureza, e ele tenta ajudar os habitantes daquela ilha a continuarem, cultivarem, tentarem viver o mundo, talvez até sair da ilha, né? E serem livres, mas ali dentro eles tinham paz e segurança. E fora eles nunca vão ter isso. Então é uma coisa que eu acho que os jogadores realmente destruíram a vida dessas pessoas, né? Essas pessoas conseguiam viver de forma muito produtiva. E eles não tinham problema em sacrificar uma mulher grávida todo ano. Então, por mais que para quem é de fora isso seja visto como ruim, para quem é de dentro não era tão ruim assim, né? Então, talvez estivesse realmente funcionando. Então, é uma coisa muito sobre culturas, né? Você, de uma cultura diferente, nunca vai saber entender a cultura do outro. Então, acabou gerando algo muito interessante dentro da campanha. Eu até diria que talvez a mulher lá virar o boss final tenha dado uma amenizada, porque tecnicamente falando ela virou um bicho ruim das trevas e tal, mas no final das contas eles só matavam uma pessoa que era parte de um ritual cultural daquela aldeia que tanto a sacrificada quanto as pessoas sacrificantes, né, as pessoas que sacrificavam os outros, concordavam com aquilo. Então o Haki me faz pensar muito sobre isso, né? Sobre outras culturas, sobre cultura indígenas, culturas africanas, culturas ali asiáticas também, de épocas que continham mais esse tipo de sacrifício e pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre talvez uma visão muito cristã que a gente tenha de cultura e ali tava para um outro lado, que tava dando certo pelos meios errados conforme nossa interpretação, mas talvez não conforme a deles. E aí é aquela questão, a briga ali narrativa é de quem tá certo. Me fez pensar bastante esse episódio, né? E aí, prosseguindo, o Jamie rouba ali umas comidas das pessoas da vila, como sempre, fazendo essas coisas. E tem uma conversa muito interessante do Lito, que o Lito fala que ama todo mundo ali, né? Talvez ele não ame o Jamie, mas ele ama todo mundo que tá com ele, que estão juntos, porque é o resto que tem pra ele de vida, né? E ele falando que ele daria a vida dele por qualquer um ali. Talvez não o Jamie. E ele acha que o Jamie não faria o mesmo. Que o Jamie não daria a vida dele pra alguém. E que ele esquece quem morre. E é como o Robin mesmo falou. Às vezes você pode ter essa visão sobre o Jamie, mas você tá errado. E eu concordo demais com isso. O Jamie se provou cada vez mais um personagem que tem um baita de um coração. Só que a questão do Jamie é que ele não gosta dessa situação de lamentar-se, de você ficar se lamentando por uma perda, em vez de se mover e lutar pela perda que você teve. Então o Jamie é uma figura que cada vez mais chama atenção por isso. Ele tem sim um grande coração, né? E ele discute ali com Lito uma hora, fala até sobre a questão da roupinha de bebê da Lia, né? Jogando ali na cara do Lito, de que tipo, cara, ela tinha sonhos, ela não vai ter mais, sabe? Então, vamos ficar discutindo? Vamos ficar discutindo? Então, se é pra ficar discutindo, eu vou jogar na tua cara.
Mas o que eu quero é, vamos todo mundo pega as malas e vamos pra Solaris. A gente não sabe, tem mais nada na vida pra fazer. A gente tem que ir pra Solaris. E aí vem um momento barriga, que é o momento que eles encontram uma cruz, né? Uma cruz, e aí o Jaime blasfema demais, porque ele pega a cruz, cava o que seria aquele, aquele túmulo, e aí lá ele encontra uma ossada. Quando ele tira a ossada, ele encontra um baú. E dentro do baú havia uma bíblia, uma cruz com várias palavras em latim, né? E praticamente o Jaime realiza uma grande uma blasfêmia ali naquele momento. Mas a gente percebe que então talvez existisse o cristianismo ainda nessa ilha. Talvez ainda existisse um resquício dele que foi dominado pelas pessoas que estavam naquele local. Por causa que, ao olhar tudo isso, eles estão no topo de uma montanha. Então, tecnicamente falando, havia uma cidade ali embaixo que foi afundada conforme o rio foi subindo. E essa era uma mulher que acabou morrendo, um homem, não dá pra saber exatamente, que morreu e foi enterrada um pouco mais acima. E ali tem algumas coisas cristãs e a própria igreja, nos vitrais da igreja, tinham imagens religiosas. Então eles fazem uma associação. Talvez até a gente tenha uma busca ali de um personagem se tornando cristão daqui pra frente. Ele também tentou se deduzir muito. Será que não tem ainda essa galera, os cristãos em algum local aqui ao redor? Eles não falam, logicamente, cristão, porque eles ainda não sabem esse nome. E aí, praticamente pra ali ir para os finalmentes, que foi até que bem rápido, o Hakim acelera bastante as coisas ali, né? A Ana começa a ler um pouco da Bíblia, ele só fala, você vai lendo porque é muito comprido, né? Então você vai lendo ali, eles todos se reúnem e vão passando por cada local que eles passaram aí durante as temporadas. Então eles passam na vila, que se eu não me engano é a vila ali onde teve o Cofo, algo do tipo, Kofi. Passam na vila da Pardal, né? Da mulher Pardal, da mulher Falcão ali que eles conheceram recentemente. E finalmente chegam na cidade de Rastreantes, de forma bem rápida, passando sobre cada um dos lugares, né? E lá em Rastreante eles começam a descobrir que algo aconteceu com as pessoas que eles deixaram lá. Todas as pessoas que eles deixaram lá sumiram. E a única coisa que eles conseguem ver é o símbolo de Solaris desenhados falando para ir ao norte. Então os jogadores seguem ao norte e finalmente, depois de mais algumas caminhadas, eles chegam aos Solaris. E lá em Solaris eles encontram o porteiro do local, Inácio, que fala que ali é uma nova civilização baseada na civilização velha. Eles têm um prefeito na cidade, que é o Vicente. Eles estão tentando reestruturar o mundo. As pessoas, cada um tem suas funções e vive ali naquele local. E eles chegam a perguntar sobre a Maria Lobo, se eles viram a Maria Lobo indo para Solaris, mas o cara não sabe responder. Mas o que importa é que pelo menos parece um lugar bom, um lugar aparentemente seguro. E quando eles entram na cidade, eles descobrem que até luz elétrica ela tem. Primeira vez que os jogadores veem tanto isso. E eles também passam por um registro, né? Uma triagem ali que consulta todos os nomes dele. Eles negam ir na enfermaria, né? Que com certeza eles vão fazer exames para entender sobre os poderes que aqueles jogadores têm, mas eles se recusam porque eles querem falar diretamente com o prefeito. E chegando lá, eles veem a figura do Vicente. E é muito interessante como o Hakim fala. É um homem ali com um óculos redondo que tem grandes olhos que lembram de uma coruja. Então fazendo aquela correlação à coruja que a gente viu no último episódio do prólogo e que até hoje não se tem resposta. Então aqui acaba a assimilação, primeira temporada, tecnicamente falando. E assim, a assimilação para mim foi muito legal mesmo. Teve muitos momentos de assimilação que eu fiquei um pouquinho chateado, ou que eu me desvencilhei, né? Até dando uma pausa de assistir às sessões, porque ele é um RPG muito diferente. Ele não preza necessariamente por ser um RPG de entretenimento direto, né? Ele não tá prezando que, tipo, ele tem que ser um RPG que você tem que ser assistido porque ele tem muita coisa visual ou coisas do tipo. Não, ele é um RPG puro, uma narrativa contada por jogadores que estão aqui presentes, ok? E que a gente só tá vendo essa história na nossa frente. Então, às vezes, ela para de te chamar tanta atenção. Em alguns certos momentos, você pode ficar chateado, como eu fiquei em diversas vezes, quando os jogadores estavam só fazendo coisas básicas e cotidianas, e girando teste, passando tempos e tempos, por mais que seja a ideia do RPG ter isso. E, bom, no final das contas, eu consegui aceitar, e eu comecei a cada vez mais a gostar.
Eu acho bem diferente do que um The Last of Us, que muita gente chama o assimilação de um The Last of Us e tal, mas eu acho que eu já não tenho mais essa visão, como o próprio Hakim falou, eu acho que lembra mais um Dark, um Lost, um negócio de mistério, ok? E mais mistério em si do que sobrevivência. Então, cada vez mais eu vejo isso se fazendo parte do assimilação. Então é isso, terminando nossos reviews aqui. E com certeza, quando a assimilação retornar com a sua nova temporada, eu também retornarei. Aqui quem falou que é solucionado e fui.